Você está sempre cansada, esgotada, nunca tem tempo para nada, nunca sobra tempo para você cuidar de você, sua vida é muito atarefada, muito cheia, e, enfim, chega o final de semana, chega o fim do dia, você está esgotada, mal consegue tomar um banho direito para dormir, e sem pensar no tanto de coisa que você já tem para fazer no outro dia, ou então você fica muito agressivo, você fica brigando com as pessoas porque você está esgotado, você está sobrecarregado, como se carregasse o mundo nas costas. E, enfim, isso acaba prejudicando a sua vida de inúmeras formas, os seus relacionamentos, o seu trabalho, tudo, porque nunca sobra tempo para você cuidar de você, nunca sobra tempo para você fazer coisas por você. Bom, se sim, esse vídeo aqui ele pode te ajudar, porque aqui eu vou falar sobre o equilíbrio da energia yin e yang na personalidade do ser humano. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Eu acabei falando no início aqui mais do feminino, mas nós vamos falar bastante que vale para homens e para mulheres. Então, vem comigo que eu vou falar sobre isso. E para quem não me conhece, meu nome é Lucila, eu sou analista junguiana, escritora e mentora de autoconhecimento, e esse canal aqui é para a gente falar sobre saúde mental, saúde emocional, evolução, crescimento, autenticidade, autorrealização, sentido, né? Você viver bem, você viver feliz, você estar em paz com as suas escolhas, ter coragem de ir em busca daquilo que você ama para a sua vida, de realizar os seus sonhos, de fazer aquilo que você quer, desenvolver a sua autenticidade, enfim, tudo isso. Bom, e o vídeo de hoje, como eu já falei ali na introdução, é para a gente falar de forma prática e objetiva, no dia a dia, como que se apresenta essa filosofia do taoísmo na nossa vida, que tem a ver com o yin e yang, o masculino, o feminino, dentro da personalidade de cada ser humano. Vocês já viram aquele símbolo, que é um círculo em que metade é preto, metade branca, e na metade preta tem uma bola branca, e na metade branca tem uma bola preta? É sobre esse símbolo que a gente vai falar. A metade branca com a bola preta é o lado masculino, é o masculino que tem o feminino dentro dele. E a metade preta com a bola branca é o feminino que tem a parte masculina dentro dela. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e espero que vocês gostem e que vocês entendam como que isso se aplica na vida e no dia a dia de vocês. Bom, o feminino saudável, ele se apresenta de que forma? Ele se apresenta por meio do cuidado e do autocuidado, de uma forma saudável. Você saber ouvir, saber escutar, fazer pausas no seu dia a dia, descansar, tirar tempos para você descansar, mesmo que seja 10 minutos, que seja 5 minutos, já faz diferença. Você pedir ajuda para outras pessoas, entender que não precisa fazer tudo sozinha. Você sonhar e realizar os seus sonhos. O feminino sonha, o masculino vai lá e realiza os sonhos. O masculino interno da gente, né? Nós mesmos temos os dois lados. Então, o feminino sonha e o nosso lado masculino vai lá e realiza os nossos sonhos, materializa os nossos sonhos. Você sente as emoções do seu dia a dia, você não foge das emoções. Tantas pessoas têm medo de sentir, porque, vou sentir dor, vou sentir rejeição, vou sentir raiva, mas você sente isso, sim, mas também você sente emoções boas, você também sente alegria, você também sente satisfação, você também sente realizado, aquele brilho nos olhos, o coração vibrando. Então, a gente sente as emoções negativas, mas a gente também sente as boas, e a gente aprende a lidar com tudo isso. A criatividade tem relação com o feminino, e a criatividade aqui não significa só a arte, gente. A criatividade pode ser você saber e pensar o que você vai levar para uma reunião de trabalho, por exemplo. Isso tem a ver com criatividade. Qual a solução desse projeto aqui que eu vou levar para o meu trabalho? Isso tem a ver com criatividade. Que roupa eu vou escolher para colocar no meu filho essa noite, para ele no aniversário do amigo? Isso é criatividade. Qual a combinação que você vai fazer ali, a comida que eu vou fazer para eu comer hoje à noite, isso é criatividade. Tudo isso tem relação, não? Criatividade, claro que tem arte, tem livro, tem essa outra parte também, pintura, enfim, teatro, mas a criatividade, ela está na vida o tempo todo, e o feminino tem relação com isso, tanto que nós, mulheres, engravidamos,
a partir enfim, a gente engravida, chega aqui uma sementinha na barriga que a gente se transforma num bebê dentro do nosso corpo, o corpo faz isso e cria esse bebê. Então, a criatividade tem relação com esse feminino também. E se a gente for pensar no dia a dia, como que isso se manifesta, né? O feminino no dia a dia, é quando você, enfim, você se permite sentir as suas emoções, você não foge de sentir as suas emoções, você aceita a sua intuição, as conexões com as pessoas, a sua próximas a você, também contribuem muito para essa questão do feminino, de você escutar o outro, de você saber o que falar, de você ser assertiva ali na hora de falar, escutar, ter empatia e, enfim, falar aquilo que, de repente, pode contribuir, cuidar dessa pessoa. O cuidado tem muito relação com o feminino, tanto que, enfim, a gente vê aí socialmente, a gente vê como as mulheres sempre estão relacionadas a esse cuidado, né? A gente vê nos hospitais, filhas adultas que cuidam dos pais, é muito mais comum, claro que tem homens que fazem isso também, os homens também têm o lado feminino deles, mas é mais comum a gente ver mulheres tomando a frente quando tem alguém na família doente, quando tem alguém na família precisando de um suporte, geralmente são mulheres que vão em busca disso, porque tem a ver com essa naturalidade do feminino, do nosso lado feminino, que tanto homens quanto mulheres têm repriso e gosto de repetir para que não caia no julgamento social de que, enfim, de que está reduzindo o valor da mulher, né? Isso não tem nada a ver com redução de valor, isso é extremamente importante, quem não precisa de cuidado no mundo, inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, eu falo sobre isso no meu livro, e, enfim, é só um lado da nossa personalidade, a gente tem o lado masculino também, que eu vou falar aqui um pouco mais para frente. E para a gente pensar aqui no dia a dia, como que isso poderia ser de uma forma que não é saudável para as mulheres, para os homens que estão com esse feminino não saudável, né? O lado feminino da personalidade não saudável. Pode ser que a pessoa ela fique muito vítima do mundo, muito vitimizada, aquela pessoa que às vezes ela até tem várias ideias, ela tem vontade de fazer várias coisas, mas ela não tira do papel, ela não tem autoconfiança. Então, ela sempre acha que ela tem que fazer mais um curso, outro curso, e ela nunca começa. Às vezes ela quer começar um trabalho novo e ela nunca começa, porque ela tem que fazer mais um curso, outro curso, outro curso. Ela está sempre insegura e não faz, o que não tira, não leva as coisas para o mundo, só fica ali se vitimizando enfim, sem sair do lugar. Isso tem a ver com esse feminino que não está saudável. Outra coisa, a pessoa não tem coragem de falar não quando quer falar não. Ela prefere agradar o outro e passar por cima dela mesma do que falar um não. Ela não tem coragem de colocar um limite, ela não tem coragem, ela quer agradar o outro, ela quer ser boazinha para o outro, e aí ela acaba não se posicionando e, enfim, isso faz mal para ela poder, ela prefere que o outro fique bem do que ela mesma. Ela passa por cima dela mesma, ela acaba se anulando pelo outro, e aí ela se sente exausta, ela ajuda todo mundo, ela faz tudo por todo mundo, e ela nunca tem tempo para ela mesma, é aquela mulher que cuida de todo mundo à volta dela, ela está cuidando, e ela mesma, a vida dela, ela está deixando de lado, ela está se anulando, e aí ela vai se sentindo exausta, ela vai se sentindo esgotada, e ela nunca tem tempo para ela mesma. A mulher que procrastina também, que não confia em si, como no exemplo que eu dei aqui do curso, que nunca está pronta, que nunca vai sair, que só fica fazendo, e, enfim, e não sai do lugar. Ou então, quando ela acaba indo para o exagero da energia do masculino, ela nega esse feminino dela, e ela vai para o exagero da energia do masculino. Isso aqui tudo serve para homem também, tá, gente? E aí acaba ficando muito autoritária, muito crítica, autoritária no sentido das coisas têm que ser só do jeito dela, ela que manda tudo, muito controladora, ela que decide tudo, ela não escuta o outro, ela não escuta as necessidades do outro, é só ela que manda, é só ela que resolve, ela passa por cima das pessoas, ela está agressiva na fala dela, ela briga com as pessoas, ela sai brigando com todo mundo. Aqui eu não estou falando que
existe um equilíbrio, você tem que se posicionar, você pode se posicionar, mas sem ser de forma agressiva, sem ser brigando, tem como aprender isso com técnicas de comunicação e assertividade, você fazer isso, você colocar os limites com respeito ao próximo. A pessoa que coloca os limites com respeito ao próximo é uma pessoa que está equilibrando o feminino e o masculino dentro dela. Então, é aquela pessoa que está em excesso do masculino e ela nega as próprias emoções, ela não sente as emoções, ela julga essa questão de cuidado, tudo fraqueza, cuidado com a casa é fraqueza, tudo isso, ela não vai fazer isso porque ela é uma mulher, tem que ser forte e autoritária e agressiva, e ela se cobra demais da conta, e ela fica lá se chocateando, e ela tem que conseguir cumprir todas as metas e ter todos os resultados, e, enfim, esse tipo de mulher que acaba se tornando muito controladora, muito rígida, muito inflexível, as coisas todas têm que ser só do jeito dela, e ela também se sente sobrecarregada, porque ela não consegue parar e respirar, tirar pausas, ela nunca vai para o feminino, ela nunca vai para esse lado feminino de sentir as emoções, de saber a hora de parar, de saber a hora de descansar, ela fica só nesse exagero do masculino e acaba se prejudicando, assim como o exagero do feminino, que é o exemplo da pessoa se vitimizar, que é o exemplo da pessoa que faz 1000 cursos e nunca sai, nunca está pronta, nunca se sente autoconfiante para poder fazer as coisas, não tem coragem de colocar limite, não tem coragem de dizer não, o excesso dos dois lados, tanto para homens quanto para mulheres, fica bem negativo, a pessoa está muito polarizada de um lado ou de outro. E o que seria esse masculino saudável? O masculino saudável é aquela pessoa que é a líder da própria vida dela. Ela toma as rédeas da vida dela e ela vai lá e ela faz, ela está no comando. Eu quero fazer isso daqui com respeito ao próximo e a ela mesma, ela vai lá e faz. Enfim, ela tá no controle saudável da própria vida, ela sabe o que ela quer, ela tem um objetivo e ela vai em direção àquilo. Imagina uma pessoa dirigindo um carro, um motorista, ele está dirigindo e ele sabe onde ele está levando esse carro. É como se você sabe aonde você está conduzindo a sua vida, você está liderando e você está conduzindo a sua vida em direção àquilo ali, você sabe o que você quer, você tem confiança de você mesmo, você toma decisões, você toma iniciativa, você coloca os limites necessários para chegar nos lugares que você quer, mas com o feminino integrado também, você faz isso com respeito ao próximo e a si mesmo, sem ser de uma forma agressiva. Você fala não com assertividade, você não precisa ficar dando muitos argumentos, muitas justificativas para o não que você está falando, mas você fala isso com respeito e educação. A assertividade é você acertar o alvo, é você ir lá e falar direto ao ponto, é isso e pronto que eu quero dizer. Você faz isso com respeito ao próximo, com respeito a si mesmo. Falar o que é necessário, enxuga tudo que é desnecessário e fala o que é necessário. Isso é assertividade. É ter estratégia para ação também, masculino saudável. Você sabe, tá, eu quero criar, enfim, eu quero trabalhar em tal empresa. O que eu preciso fazer para trabalhar nessa empresa? Com quem que eu preciso conversar? Com quem que eu preciso me conectar? O que eu preciso ter no meu currículo para trabalhar nessa empresa? O que eu preciso fazer para chegar nesse lugar? Você tem a estratégia e você faz. Você tem foco e objetivo. Você sabe onde você quer chegar. No carro, você não sabe onde você quer chegar quando você está dirigindo o carro. Então, o masculino também tem relação com isso. E também você sente que você tem uma estrutura interna, você consegue, você se sente confiante em você para poder fazer aquilo que você deseja fazer, para você construir aquilo que você deseja construir. Então, se você pensar no equilíbrio dessas duas energias, aqui, segundo a filosofia do taoísmo, que fala sobre essa questão do yin e yang dentro da personalidade do ser humano, assim como acontece na natureza, a natureza é a mesma coisa, existem as polaridades, existem esses dois lados, a dualidade. Então, a natureza tem o sol e a chuva, tem o quente e o frio, tem o verão, que está quente, e tem o inverno, que está frio, tem o outono e a primavera. Então, o outono, as folhas estão secas, estão caindo, e a primavera
está florescendo. A natureza é tudo isso. Esse yin e yang tem relação com isso. E à medida que a gente vai integrando esses dois lados, nós, feminino e masculino, durante a vida, eu vou integrar, eu vou aceitar, eu aceito esse aspecto meu da minha personalidade, eu aceito esse aspecto feminino, eu aceito o masculino. E eu vou integrando essas polaridades, e eu vou equilibrando esses dois lados rumo à totalidade, que é o que fala o taoísmo. Então, todos nós, seres humanos, segundo essa filosofia, estamos aqui em busca do equilíbrio desses dois lados. E como seria o equilíbrio desses dois lados? Seria você ter o cuidado, o autocuidado do feminino, mas você também se posicionar, você também ser assertivo e fazer isso escutando o próximo, fazer isso pensando no próximo e pensando em você mesmo. Você não passa por cima de você, mas você também não passa por cima do outro. Você não se anula, mas você também não passa por cima do outro. Você pode ser assertiva no sentido de esse é o meu posicionamento, autêntica, é assim que eu acredito por conta da minha história de vida, mas eu respeito a pessoa que acredita de um jeito diferente do meu. Eu entendo, de repente, eu vou pegar um pouco do meu jeito com um pouco do seu jeito para a gente pensar aqui no bem do grupo que está envolvido nesse projeto, no trabalho, por exemplo. Eu vou ceder um pouco, a outra pessoa cede um pouco, para a gente pensar no bem do coletivo, para a gente pensar no bem do grupo. Então, o equilíbrio disso tem relação com você, no seu dia a dia, sentir as suas emoções sem se julgar fraca, sem se julgar muito vulnerável, e, ao mesmo tempo, saber lidar, saber que no seu dia a dia existem lugares que você realmente precisa de um pouco mais de firmeza e de ser, enfim, não dá para chorar no meio do trabalho à tarde. Ali no trabalho eu tenho que produzir, ali no trabalho eu tenho que construir o que eu tenho para construir. Claro que existem exceções, tá, gente? É claro que existem situações que fazem as pessoas chorar no meio do trabalho. Estou fazendo aqui uma coisa genérica. Mas, quando a pessoa chegar, vou sentir minhas emoções no meio do trabalho, vou chorar aqui porque eu estou triste com um acontecimento que não tem nada a ver com o meu trabalho. Não. Então, assim, eu sinto as emoções no meu dia a dia, mas com a maturidade, com limites para isso. Aí traz o masculino para entender, tem horas para isso, tem lugar certo para isso. Então, mas eu me permito, também eu me permito descansar, eu me permito parar, eu me permito tirar algumas pausas, mas tem hora, tem momento certo para isso. Eu não posso tirar pausa o dia inteiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, o horário combinado com o meu chefe é tal, nesse período aqui eu tenho que trabalhar. Mas nas horas que eu estiver livre, nas minhas horas de descanso, eu vou tirar uma pausa para eu descansar. Isso é também o equilíbrio do masculino e feminino. Então, eu tenho um sonho de fazer alguma coisa, quais são os seus sonhos? E eu vou lá e realizo esse sonho. Eu crio uma estratégia para realizar esse sonho. Então, por exemplo, se eu tenho o sonho de me mudar de país, eu vou começar a conversar com pessoas que já moraram em outros países para saber como que é isso. Para lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu já fazer a mudança de país que eu desejo fazer. Mas eu já vou hoje começar a criar estratégias para realizar esse sonho, ao invés de ficar aqui só sonhando. Isso também é o equilíbrio do masculino e feminino. Também a questão do eu senti, eu intuí, eu tive uma intuição sobre algo, e agora eu vou tomar uma iniciativa para poder agir em prol dessa intuição, para poder colocar essa intuição em ação. Isso faz sentido? Eu vou refletir, isso faz sentido, isso é útil, isso pode mudar minha vida, ir por esse caminho aqui realmente vai ser bom? Se sim, então quais são as estratégias para eu chegar nesse caminho? Isso também é o equilíbrio do masculino e feminino. Também a criatividade, você tem a criatividade, você cria algo, você tem uma ideia super interessante, e você vai lá e pensa no passo a passo, no comando desse carro, para eu pegar essa ideia, para eu tirar ela do mundo só das ideias e trazer para a matéria. Isso também tem relação com o masculino e feminino no dia a dia, de forma prática. Bom, gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje, e desculpa aí a voz, que eu estava, enfim, falei muito sem beber água, deu uma arranhada aqui na garganta, mas eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram desse vídeo, se ajudou vocês, se foi útil, se vai ajudar vocês a repensarem a vida de vocês,
curtam, comentem, compartilhem, divulguem para mais pessoas alcançar esse conteúdo, porque a vida se torna muito mais leve, muito mais gostosa de se viver à medida que a gente vai equilibrando esse masculino e feminino na nossa personalidade. Entendendo que esse é um caminho de vida, é um caminho para todos nós, mas no dia a dia a gente pode ir fazendo autoobservações para ir pensando sobre isso e ir cada vez integrando mais conteúdos mais profundos da nossa relação com esse feminino e com esse masculino que todos nós carregamos. Bom, um beijo e até mais.